Hoje é o nosso seminário da FIU, já no terceiro ciclo, e a gente tem a alegria, né, redobrada de contar com a Meg Hayara entre nós, na verdade, inaugurando esse debate dentro do seminário da FIU, explicando rapidamente para você, Meg, um pouco muito breve mesmo, a FIU é a Associação de Filosofia da Libertação, na seção Brasil. Então, ela é mundial, mas a sede é no México, lá com o Henrique Dussel, que você conhece muito bem. E aí tem várias organizações em vários países. Nós começamos o ano passado e fazemos já o terceiro ciclo de seminários, os mais variados e diversos possíveis, com convidadas e convidados do Brasil e de fora, nessa perspectiva da filosofia da libertação, mas em aliança com a filosofia africana de maneira muito forte, com feminismos negros, com mulherismo africana e assim por diante. Assim, a gente não tem se concentrado em autoras e autores apenas do rol estrito da filosofia formal, mas desse lugar de praxis de libertação, a gente tem feito diálogos bem abertos e bem plurais. Eu vou deixar que você se apresente melhor do que eu poderia fazê-lo, mas eu devo dizer para esse público daqui da FIU Brasil que não é há pouco tempo que eu conheço Meg, já faz um tempo. Nossas trajetórias se cruzaram nos caminhos da formação e do combate a diversos tipos de opressão, né? Étnica, étnico-racial, sexista, etc., na seara de educadores e educadoras, na seara de quem não pensa apenas a academia como um espaço de produção teórica, mas como um espaço político de disputa, né? E Meg defendeu a tese de doutorado, que se tornou livro, altamente celebrada, muito concorrida, né? Enfim, explodiu literalmente para o Brasil todo. Acho que eu já posso dizer bom, eu ia falar para o mundo, mas ia me achar muito grandiloquente. Explodiu para o Brasil todo. Faz uma tese inédita, absolutamente corajosa e que, de alguma maneira, vai consolidando uma narrativa que foi alijada, que foi olvidada, esquecida, na verdade atacada no Brasil durante muito tempo. E se essa discussão tem vitrine, se essa discussão tem capilaridade, ramificação em larga medida, se deve à nossa convidada de hoje, a Meg, né? Professora da Universidade Federal do Paraná, absolutamente envolvida com a ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, acabou de dizer que coordena o CONLEAB Sul, está na coordenação do COPEN desse ano, que está se encerrando daqui a pouco, daí eu não vou me delongar muito mais. Eu e Meg nos cruzamos também institucionalmente no IPAD, Instituto de Pesquisa da Afrodescendência, desde a fundação até agora, né? Isso já nem sei, Meg, mas isso já tem décadas, né? Então, não décadas, mas já tem uma década e tanto. E aí é uma trajetória já bastante longa, e eu, com toda essa alegria do mundo, saudando todas as pessoas aqui presentes, entregando a palavra para Meg, que pode se apresentar com muito mais legitimidade e autoridade, lembrando que a gente vai fazer hoje esse seminário um pouquinho mais curto, justamente por conta do compromisso de encerramento do COPEN, na qual a Meg não pode estar ausente, uma vez que ela é parte da coordenação. Muito agradecido por você ter aceito nosso convite. A palavra é sua, Meg. Duda, obrigada. Boa noite a todas, todos e todes. Então, assim, como a UFPR é a instituição que recebe o COPEN, e eu sou coordenadora do NEAB também, e isso tem um peso, assim, sabe? E, assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelo NEAB do UFPR, que é o espaço que me formou enquanto pesquisadora, enquanto docente, né, e me permitiu levar para esse espaço da negritude um debate sobre gênero e diversidade sexual, fazer um debate interseccional, e é por onde eu me movo, né, dentro da academia, também trazendo vozes que não são
acadêmicas. Eu dialogo muito com o movimento social de travestis e transexuais, pensando essa negritude que também é muito ignorada nesse espaço. Aqui atrás tem uma imagem da Fran Demétrio, que é uma amiga minha, uma professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, uma mulher trans, preta, da área da saúde, que está bastante doente, ela tem tido problemas muito graves, e a família mantém a Fran incomunicável com as pessoas trans. A família dela é neopentecostal, e um dos irmãos dela, na última conversa que a gente teve com ele afirmou que ela está sendo castigada por ser uma pessoa trans, sabe? Então, assim, aqui fazer uma homenagem à Fran, que para mim é uma inspiração, é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. Então, assim, pensar esse texto sobre ancestralidade, travesti, buscar esse lugar, né, questionando que esse lugar do sagrado, esse lugar da patologia, o lugar da criminalidade, por conta, né, de algumas questões que vêm me atravessando também dentro do debate das relações étnico-raciais e das teorias que discutem relações étnico-raciais que não pautam essas corporalidades. Então, a ancestralidade que aparece, ela é muito normativa, ela é muito cis-heteronormativa. São poucos os autores, poucas as autoras que olham para o continente africano de uma forma diferente, assim, não olha com os olhos atuais, não olha com os olhos do presente, né? E, assim, para eu poder escrever um texto, né, que eu vou me guiar para a gente conversar, né, que é justamente esse título da fala, eu usei algumas partes do trabalho do Duda, também, quando ele chama atenção para uma religiosidade africana que não é binária, né, para uma sociedade que anterior à colonização, que também não é binária, né, e alguns autores e autoras que estão discutindo justamente homossexualidade masculina, que é uma coisa muito bizarra, assim, para eu poder buscar esses corpos, né? Então, assim, eu vou pensar essa ancestralidade em África e alguns países da diáspora, né? E entendendo que esse processo diaspórico, ele é plural, ele é diverso, né? E tanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista de gênero, né? E as pessoas que são escravizadas, elas não estão dentro de uma norma de gênero, de sexualidade parecida com a Europa, por exemplo. Então, quando a gente pensa na colonização, ela é uma colonização também a partir do gênero. Há uma imposição da cisgeneridade normativa, há uma imposição, né, de um modelo de relação social que coloca a família como centro também, né? Institui essa superioridade masculina, institui, né, o afeto pautado nessas relações de dominação também, e institui o amor romântico, né, como estratégia de dominação masculina, e uma estratégia que a gente pouco discute. Então, quando a gente vai também para os estudos feministas, né, o amor romântico, ele não é questionado, ele não é colocado como uma ferramenta, como uma estratégia de dominação dos homens cis héteros em relação às mulheres cis, sejam elas lésbicas, sejam elas heterossexuais. Então, eu penso muito nessas relações de poder que estão postas na cisgeneridade. E a cisgeneridade, para mim, é um dispositivo de poder, é um dispositivo que institui, inclusive, um estatuto de verdade, né? É um regime que vai produzir apagamentos, e um regime que está muito presente nos estudos das relações étnico-raciais, que eu questiono de uma forma bastante respeitosa, inclusive, né? Porque eu sou muito devedora do movimento negro, né, nesse processo de construção de uma autoestima para buscar um espaço na academia também, né? Então, assim, o olhar que eu vou lançar, né, para a África, para o Brasil colonial, é um lugar de uma travesti, é um lugar de uma pessoa subalternizada, é um olhar de uma pessoa que não é hegemônica também dentro das negritudes, né? E tem uma pesquisadora estadunidense, a Dana Haraway, que ela vai defender que o olhar
que a gente lança dos abismos, o olhar que a gente lança da periferia, que um olhar que a gente lança de baixo para cima, ele também é um olhar potente, porque ele permite que a gente olhe a partir de outros ângulos. E quem são as pessoas que estão nesses lugares, né? Então, eu faço uso de uma perspectiva genealógica, né, usando a Inês do Céu, Marcelo Caruso, que é uma pensadora e um pensador latino-americano, para pensar e para questionar, né, a historiografia tradicional, que ela vai reforçando, né, uma lógica muito... uma lógica do apagamento, da invisibilidade. E a invisibilidade também como estratégia racista, como estratégia transfóbica. E a ancestralidade, para mim, ela é conceito e ela é categoria de análise também, né, porque como conceito ela vai permitir que eu identifique, né, ou construa novo processo de identidade, que eu consiga trazer para o debate essas pessoas que foram apagadas. Então, a ancestralidade, ela não é direta, ela não diz respeito a um nível de parentesco, ela não diz respeito a linhagens, né, principalmente no caso das travestis. Elas estão dizendo respeito a um corpo e a uma corporalidade. Então, é essa ancestralidade que eu estou buscando. Né? Então, e essa questão da corporalidade, ela tem relação com o tempo presente, né? Porque a minha memória, né, para buscar esse passado, ela emerge desse corpo que é objetificado, esse corpo que é criminalizado, patologizado, que é demonizado, que vai justificando, inclusive, esses apagamentos que eu estou denunciando, né? E essa memória reconstruída, ela parte desse quadro social do presente, que aí é uma fala do Muniz Sodré, eu me junto a ele para pensar esse processo todo. E o Duda vai dizer que a ancestralidade, ela é resistência, né? E ela é plural, e ela é diversificada, e eu concordo com isso, né? Então, assim, eu vou compartilhar uma imagem, né? Que essa imagem, para mim, ela é um disparador, né, da minha questão, dessa corporalidade ancestral no continente africano, né, que é uma escultura da etnia Dogon, que para mim ela é muito presente, ela é muito importante nas minhas reflexões sobre esse corpo. Né, vai aparecer, acho que vai aparecer agora. Apareceu a imagem? Sim, então, essas duas esculturas, elas são da etnia Dogon, né? Essa mais compridinha, essa que está do lado esquerdo, que tem seios maiores, que tem um pênis mais em evidência, ela foi retirada, né, do seu local de origem em 1935, né, por duas pesquisadoras europeias, francesas. E o mais interessante é que, embora essa obra ela estivesse no meio, ela tivesse enterrada no centro de um vilarejo, por ser uma divindade, a narrativa que se tem é que essas duas pesquisadoras descobriram essa peça, né, no Mali. E elas ficaram interessadas na questão estética da obra, que estava só o pescoço e a cabeça para fora. Né? E ela queria saber por quê, elas queriam saber por que essa peça estava ali, e os mais velhos desse grupo, eles se recusavam a passar as informações, porque ela não era uma pessoa da comunidade, ela não tinha esse direito de saber, de interagir com essa peça. Mas, dada a circunstância, né, dada esse processo de ocupação, de invasão, de expropriação, elas acabaram tendo, assim, o direito de profanar essa imagem. Só que essas pessoas mais velhas disseram para elas que elas não podiam usar nenhuma ferramenta para retirar essa peça do chão. Elas teriam que cavar a terra com as próprias mãos e elas não podiam pedir ajuda para ninguém. E aí tem toda uma questão religiosa que elas vão ignorar nas narrativas que elas produzem. E quando elas desenterram essa peça, é esse corpo
que não é um corpo cisgênero, não é um corpo nos moldes que eles estavam acostumados a retratar naquele período, né, na Europa, e elas vão chamar essa escultura de Hermafrodita do mestre de Iaê, que é o lugar onde elas encontraram a peça. E conversando com as pessoas da região, daquela população, elas foram informadas que esse era um corpo perfeito, porque ele reunia características dos dois gêneros e dos dois sexos, né? E para os Dogons, né, as divindades que vão dar origem à humanidade, elas também não são binárias, são duas divindades de gênero fluido, que eu faço uma tradução para um corpo trans, né, que é Nigala e Faro. E a partir dessas imagens, eu fui pesquisar outras tantas, né, e vou me deparando com mais imagens, né, que tem esses corpos com a característica do que a gente chama hoje de pessoas trans, né, de uma trans feminina, de uma mulher, de uma travesti, com seios e pênis. E são vários os estilos escultóricos que vão fazer esse tipo de retrato. E à medida que se constrói essas imagens, ou melhor, essas imagens, elas não são desassociadas da organização social dessas comunidades. Ou seja, se essas divindades, se esses corpos são divinizados, elas vão interferir na lógica de organização social desses povos. Ou seja, não há um alijamento das pessoas trans desses espaços. Entre os bambaras, por exemplo, as crianças pequenas não eram generificadas. A partir quando elas passam por um ritual de iniciação, é que elas vão ser enquadradas ou não em um determinado gênero, ainda que eles não sejam relacionados à sua anatomia biológica, né? E, enfim, então, essas imagens, para mim, elas são muito importantes, e eu vou encontrar também esses corpos trans em outras divindades africanas, né? A divindade Hapi, que é uma deusa trans do rio Nilo, que é uma divindade bastante poderosa, também retratada com seios, pênis e com aquela barba que indica que é um sujeito do sexo masculino. Então, assim, há uma indicação para mim muito grande da existência dessas divindades interferindo na organização social desses grupos, né? E aí eu fico pensando, fiquei me questionando a respeito de como, né, no Brasil a gente vai tendo um apagamento desses corpos. E aí eu fui fazer um levantamento bibliográfico para ver se eu conseguia informações a respeito desses corpos, para tentar entender se essa população ela chegou ao Brasil de alguma maneira, né? E aí o próprio Nina Rodrigues, que é um sujeito bastante racista, um sujeito que defende uma superioridade racial branca, ele vai se referir, né, a um período, né, do Rio de Janeiro, que ele vai analisar, né, a população negra no Rio de Janeiro, e ele vai chamar de período do hermafroditismo banto-nagô, né? Isso não é pouca coisa, ele está falando de uma organização social que difere dessa norma imposta pelo processo de colonização. E aí eu vou buscando essas informações, e bem antes disso, em Portugal, eu localizo a história da Vitória, uma travesti preta presa em 1576. No Brasil, a Chica Manicongo e a Joane, ambas denunciadas aos tribunais de Santo Ofício em 1591, e assim, com gêneros femininos consolidados e desafiando tanto essa questão racista, quanto essa questão binária de gênero. E essas histórias, elas todas essas mulheres trans e travestis que eu vou identificando, elas passam pelo sistema prisional. Elas passam por um processo de controle social, elas passam por uma perseguição constante, inclusive em áreas, em espaços privativos, dentro das suas casas, sendo denunciadas pela vizinhança,
né? E em 1711 a gente vai ter uma lei suntuária que pune com prisão as pessoas que não se vestem de acordo com o seu sexo biológico. Se tem lei, é porque tem demanda. Ou seja, existe um enfrentamento cotidiano, né, dessas imposições binárias de gênero que a colonização tenta impor. E aí eu trabalho muito com Foucault também, que é um teórico francês, né? Eu sempre questiono também isso, porque eu tento me aproximar de outros autores e autoras, mas a gente ainda não consegue romper de uma forma efetiva com a Europa. Eu sempre falo, o Foucault é branco, é europeu, mas é viado, é bicho, então tem uma característica positiva aí, então vamos conversar com ele, né? E quando eu analiso essas histórias através do Foucault, né, o dispositivo de poder que ele está anunciando, ela não se esse dispositivo ele não se efetiva quando a gente analisa o trajeto dessas travestis, da bicha preta, no Brasil, que está o tempo todo questionando esse binarismo, está questionando esse processo de imposição desses corpos, né? Então, assim, para mim, essa ancestralidade, ela vai sendo construída dentro desse processo de resistência que o Duda aponta, né? E eu vou trazer aqui uma outra imagem que, para mim, ela também é muito elucidativa, né, que é da Mary Jones. Aí eu vou dar um pulo, eu vou chegar no século XIX, e a Mary Jones, ela foi presa nos Estados Unidos, em Nova York, em 1836, e a fala dela, quando ela vai a julgamento, ela é acusada de roubar uma carteira de um cliente, ela era prostituta, né, e ela vai dizer o seguinte: eu sempre participei de festas entre as pessoas da minha própria cor, vestida dessa maneira. Em Nova Orleans, eu sempre me vestia dessa maneira, né? Ou seja, há um acolhimento das pessoas trans pela população negra, né? Então, essa comunidade negra, ela ainda é reticente a esse processo de imposição binária. E aqui no Brasil eu vou percebendo o mesmo movimento, porque todas as pessoas que são presas, elas estão inseridas nos seus grupos, nas suas comunidades, né, fazendo esse enfrentamento a essa norma da cisgeneridade. E à medida que essa população negra ela vai absorvendo essa imposição da cisgeneridade heterossexual, ela vai adotando uma postura LGBTfóbica, ela vai excluindo e não vai se incomodando em apagar esses corpos nos estudos das relações étnico-raciais, por exemplo. Quando eu analiso Nina Rodrigues, quando ele fala do período do hermafroditismo no Banto Nagô, no Rio de Janeiro, por que isso não aparece nos estudos que as pessoas cisgêneras heterossexuais negras fazem? Né? Por que esses corpos trans negros não aparecem nos estudos de gênero que as pessoas brancas LGBTs fazem? Então, existe um atravessamento aí, uma sobreposição racista, né, e transfóbica para poder apagar esses corpos. Então, eu vou pensando uma ancestralidade que não é hegemônica, uma ancestralidade que não tem parentesco, e também pensando numa dificuldade de nominar essas existências, porque eu preciso nominá-las de alguma maneira para que a minha narrativa seja compreensível, né? E eu entendo que é um perigo classificar, categorizar esses corpos, mas é uma estratégia de discurso, de debate, que eu também identifico em outras narrativas, né? Então, assim, eu venho fazendo esse movimento no sentido de buscar, né, esses corpos, de pensar esses atravessamentos, pensar esses processos de enfrentamento que a gente ainda não conseguiu fazer de uma forma efetiva. Tanto é que quando eu digo que nós não somos loucas, eu estou pensando o CID-11, que era para ter retirado a travestilidade, a transexualidade da lista de doenças mentais ano passado e não retirou. Só substituiu uma palavra que era disforia de gênero para incongruência de gênero. E quem vai fazendo todo esse enfrentamento, quem vai fazendo todo esse debate, são as meninas negras, são as meninas pretas, são as que vão para campo para poder buscar
um espaço de poder. E a última imagem que eu quero mostrar aqui, né, que é uma figura que para mim é emblemática, né, que é a cintura fina. Ela é de Belo Horizonte, ela é contemporânea da Madame Satã, e ela, quando ela é retratada numa minissérie da Rede Globo, ela passa por um processo de embranquecimento. A nossa existência, para poder ocupar algum espaço, ela precisa estar alinhada com algumas anatomias corporais. E a branquidade, ela é extremamente necessária nesse processo todo. E hoje à tarde eu tive uma reunião com o Instituto Federal de Educação, onde eles estão implementando cotas, inclusive para pessoas trans, e eles fizeram uma consulta pública dos IFES no Paraná inteiro, e aí aparece uma pessoa justificando que não pode ter cotas para pessoas trans, porque travesti e transexual não existe. Que mesmo que uma pessoa trans faça uma cirurgia de redesignação genital, ela continua sendo um homem, ela continua sendo uma mulher, e que não tem como identificar uma pessoa trans, e qualquer uma pessoa pode se dizer trans, usando o mesmo argumento que as pessoas anticotas para pessoas negras utilizavam, E a questão é, por que a sociedade sabe quem é travesti e transexual na hora de matar? Que o Brasil é o país que mais assassina travestis e transexuais no mundo, Então, esses corpos, embora sejam extremamente visíveis, sejam corpos que se identificam a olho nu, mas é um corpo que não merece ser narrado de uma forma recorrente, seja nos estudos das relações étnico-raciais, sejam nos estudos de gênero, e quando isso acontece, é sempre de uma forma hierarquizada. E hoje, assim, fazendo uma relação com o feminismo negro, que é um espaço de acolhimento para muitas travestis e mulheres transexuais, emerge uma categoria que para a gente é fundamental, que é o transfeminismo, que é um espaço de disputa política e também é uma teoria que vai ganhando consistência. Hoje a gente já tem algumas autoras conseguindo publicar e escrever a esse respeito, tensionando as disputas por narrativas também dentro do feminismo hegemônico, e à medida que a gente avança, a gente leva porrada. À medida que a gente avança, o discurso biológico ele vem à tona como estratégia de silenciamento, de afagamento. Tem uma transfeminista estadunidense, a Amy Koyama, ela é cadeirante, ela é lésbica, e ela vai chamar a atenção das feministas radicais, que não querem a presença de travesti e mulheres trans nesse espaço, que a pele branca, que a branquidade, ela é muito mais perigosa do que um pênis no corpo de uma mulher. Então, assim, e essa questão acaba sendo colocada num plano menor, porque essas feministas radicais, elas são, na sua ampla maioria, pessoas brancas que não se dão conta de como essa branquidade também está colocando esses corpos numa condição de subalternidade. Então, assim, eu estou dando uma acelerada, porque eu não consegui colocar todos os conceitos que eu trabalhei nesse texto, e é uma coisa que eu venho fazendo, usando a arte como um disparador para buscar esses corpos. Eu já tinha escrito um texto sobre transexistências negras no Brasil e em África até o século XIX. O meu último artigo, não penúltimo artigo, foi sobre a representação de corpos transfemininos nas artes visuais. E aí eu faço uma viagem tanto pela América, pela Europa, pela Ásia, principalmente pelo Japão, porque eu vou conseguindo fazer esse trajeto de uma forma muito confortável e com muito material. E a próxima etapa é transformar esse artigo em um livro, porque eu consegui muito material que não deu para usar no artigo. E o último artigo mesmo que eu terminei se chama Uma Mulher com Pau, uma travesti preta e memórias de uma infância proibida, que eu faço uma relação com a minha trajetória no interior do Paraná, numa cidade chamada Cianorte, uma cidade que tem um nome bizarro, que ela homenageia uma empresa privada, que é a Companhia Melhoramento Norte do Paraná, que é responsável pela colonização do Norte Novo no Paraná a partir da década de 1930, 40, por aí. E, enfim,
E eu acho que pensar a memória, né, é fazer é buscar, né, nesse passado, possibilidades de entender aquilo que a gente vivencia, e mais do que nunca, eu acho que é uma demonstração de respeito, né? E hoje, quando a gente pensa na Chica Manicongo, eu fico pensando na impossibilidade que ela teve de garantir o direito a um nome, porque ela foi narrada no masculino, ela foi narrada de uma forma muito é, violenta, e a história dela foi escrita pelos registros policiais, como é o registro das maioria das pessoas trans que eu identifico. Aqui no Paraná ainda eu não fui, né, no arquivo público, porque eu tenho certeza que eu vou encontrar muitas outras pessoas trans. Os arquivos da ditadura também registram uma quantidade muito grande de travestis e mulheres transexuais, né? E a gente precisa buscar esses corpos e entender, inclusive, que durante a luta contra a ditadura na década de 70, travestis, mulheres masculinizadas, homens afeminados, eles não eram aceitos pelos grupos de esquerda. Eles ficavam no meio do fogo cerrado, sendo perseguidos tanto pela ditadura quanto pelos movimentos de esquerda. E lembrar também o MR8, que é um movimento assim que lutava ferrenhamente contra a ditadura, mas que defendia o direito dos homens espancarem as suas esposas, né? Que eles eram, assim, no jornalzinho do MR8 tem várias situações em que os caras vão colocar isso de forma explícita, que o cara é explorado pelo patrão, leva um monte de porrada no serviço, chega em casa nervoso, bate na esposa e ele passa a ser considerado um criminoso, sabe? Então a gente precisa olhar para uma história recente para a gente entender as exclusões desse momento presente. E uma outra, e fechando mesmo agora, eu faço uma crítica ao movimento social de negras e negros, onde eu atuo também, que quando faz uma denúncia do genocídio, do extermínio da juventude negra do sexo masculino, não faz um recorte por orientação sexual e por identidade de gênero. Travestis e mulheres transexuais que não retificaram o nome, quando são assassinadas, são contabilizadas como homens. Meninos gays que são mortos por homofobia também têm a sua orientação sexual apagada, né? E isso ainda é um tabu dentro das denúncias, dos relatórios que denunciam esse extermínio da juventude negra. E a gente precisa enfiar o dedo na ferida, a gente precisa fazer um debate interseccional para que a gente consiga produzir uma negritude que não seja excludente. Se eu tenho uma posição antirracista, pensando decolonialmente, eu não consigo ser decolonial sem fazer um debate de gênero, sem questionar a cisgeneridade como dispositivo de poder, né? Então, acho que é mais ou menos isso, e lutar contra o racismo e não lutar contra o machismo, contra a LGBTfobia, é lutar pela metade. Né? Depois eu te mando o texto, Duda, ele complexo, ele está nesse livro aqui, né, que é Queerizando Currículos, né, da editora Devires, né, que a gente tem feito, essa editora tem feito um trabalho bem legal, né, e agora eu estou me aventurando pelas infâncias, fazendo essa relação, né, com as infâncias perigosas, contra as infâncias que não são hegemônicas, né, colocando essa questão da travestilidade, da transexualidade nesse lugar também, tá? Desculpa, né, o atropelo, mas tem um tempinho para a gente conversar rapidamente, uns 20 minutinhos. Meg, você em muito pouco tempo conseguiu colocar um volume enorme de discussões da maior importância e profundidade. Muito grato a você. E eu tinha avisado aqui já no chat, tinha avisado antes, a gente vai terminar antes do seminário hoje, porque Meg precisa tomar assento no final do COPEN, onde ela é também da coordenação. Então está aberto o microfone, quem quiser, a gente pode se inscrever tanto pelo chat quanto por aqui. Então, quem quiser iniciar o debate, fique muito à vontade. Bom, então eu já vou começar. Ô, Meg, meu nome é Wagner,
a gente já tinha se conhecido, eu já tinha tido o prazer de ver a sua fala no nosso grupo de trabalho lá na Ampof. Então, ali eu já fiquei verdadeiramente encantado. Já dei uma olhada em alguns dos seus trabalhos. Minha pergunta, até para não tomar muito tempo, é uma pergunta como educador. Né? Um fato, eu vou dizer o fato e faço a minha pergunta. Eu trabalho com material de uma determinada editora, um grupo editorial, onde tinha uma única página de sociologia do segundo ano do ensino médio que era feita a discussão de gênero. Na verdade, era feita a discussão, explicava, né, 2, 3 parágrafos e uma figura, e uma imagem. Quando foi isso? Há 2 anos. Do ano passado para cá, foi feita a remodelagem desse material e tirou-se a página. Simplesmente não tem mais a discussão de gênero. Não tem. Então, como professor, foi tirado dentro do material, qualquer possibilidade de discutir. Né? E nesse mesmo material, foi tirado também a discussão sobre ancestralidade, que não era ancestralidade, mas reduziu-se a discussão sobre a herança negra preta no Brasil. A minha pergunta é, nesse processo que você no final falou que agora está se interessando por a parte das crianças, eu não sei se você usou esse termo, mas existe essa preocupação de levar essa discussão, de desenvolver materiais para ensino, por exemplo, fundamental e médio, para levar essa discussão, essa conversa, não posso falar muito de discussão, mas essa conversa para a sala de aula? Wagner, assim, a semana passada eu conversei com uma professora da Universidade Federal de Pelotas e ela me encomendou justamente um texto paradidático para uma publicação que está sendo feita em várias partes do país, e ela me encomendou um texto sobre infâncias trans, né, porque o que a gente tem percebido, assim, é que as famílias têm acolhido de uma forma mais recorrente as suas crianças trans. Então, tem esse material aqui da Sofia Fávero, né, que é Crianças Trans. Ela é uma psicóloga, ela é uma mulher trans, ela está fazendo doutorado no Rio Grande do Sul, e aqui em Curitiba, eu não achei o livro agora, mas tem uma senhora branca, jovem, de classe média alta, que lançou um livro chamado Minha Criança Trans, é mãe de uma menininha de 5 anos, e ela tem batido muito de frente no sistema educacional por conta da maneira que a filha dela é acolhida nesse espaço, ainda que seja uma escola particular. Né, quando a menina estava com 3 anos, né, quando a família se convenceu que ela realmente era uma menina, a família foi na escola, explicou que era uma criança trans, a escola aceitou a matrícula, concordou, né, com o nome social e tudo mais, mas preparou uma única funcionária da escola, uma professora auxiliar, para ficar com essa criança, né? Como se essa criança fosse um monstro, como se ela precisasse ficar apartada, como se ela fosse contaminar as outras infâncias, né? Então, é um tema emergente, né? E essa senhora, ela falou numa live aqui na UFPR, que a gente discutiu isso numa live da nossa quarta LGBT, né? Que ela tem um grupo de WhatsApp com 91 famílias, só aqui na região de Curitiba. Eu tenho uma amiga que faz mestrado na UFSC, uma menina negra trans, ela é da Bahia, pesquisa infâncias trans, e ela faz parte de um grupo que tem 376 famílias com crianças trans. Aqui em Curitiba eu conheço 2 famílias negras que têm crianças trans pequenas, que aí tem uma questão, é uma questão de classe e de raça. Essas famílias sabem que são meninas, mas não permitem que as crianças vão para a escola com uma identidade feminina, por conta do medo que essas famílias têm, que as crianças sejam agredidas, que essas crianças sejam perseguidas. E essas famílias não têm poder aquisitivo para bater de frente com toda essa estrutura e proteger as suas crianças. Então, dentro de casa, elas têm o direito, elas são tratadas no feminino, elas estão exercitando esse lugar, mas na escola, por exemplo, as famílias ainda não têm mecanismo de enfrentamento. Eu sou professora de estágio aqui em Curitiba. Eu vou para as escolas acompanhar minhas estagiárias, os meus estagiários. E eu sempre falo que a minha chegada na escola é um acontecimento. E eu não tenho problema nenhum de demarcar esse lugar de uma forma, inclusive,
aterrorizadora, né? Porque tem pessoas, eu fazia acompanhamento de estágio numa escola em que a diretora era uma freira, ela não entrava na sala da pedagoga quando eu estava lá. E aí, qual que é a minha estratégia? Eu não saio da sala, não arredo o pé. A freira ficava passando na janela da sala da pedagoga do lado de fora, fazendo um sinalzinho, que ela queria conversar com a pedagoga. Quer falar com a pedagoga, vai entrar na sala comigo. E eu não saio, porque a nossa visita enquanto professora de estágio é em torno de 20, 30 minutos no máximo, para a gente não atrapalhar o trabalho das estagiárias. Nessa escola, quando a freira aparecia, eu ficava 1 hora e meia, às vezes ficava até bater o sinal. E ela não entrava, falava, vai morrer de frio sua criatura, porque eu não saio daqui. Sabe? Isso é forma de resistência, é forma de educação, de educar. E uma outra escola que as minhas estagiárias faziam acompanhamento, o primeiro dia que eu cheguei, foi aquele fervo, assim, sabe? Uma escola noturna, com 3 turmas enormes no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, com mais de 30 estudantes por sala. A cada 2 minutos vinha alguém pedir uma coisa para o pedagoga. Sempre vinha 2, 3 pessoas. Eu falei, gente, me deixa me apresentar na sala de aula. Não é nada disso, professora, não é nada disso. Eu falei, eles estão curiosos. Tanto é que depois a gente desenvolveu um trabalho coletivamente, e o tema que eles pediram para discutir foi diversidade sexual, sabe? E funcionou super bem, sabe? Sem nenhum tipo de problema. Mas a vantagem é que eu sou sujeita. Eu tenho uma narrativa teórica e tenho uma experiência também para colocar em pauta. E hoje eu recebi uma devolutiva de uma professora de sociologia aqui de Curitiba, que trabalha com ensino médio. Das 10 turmas que ela trabalha, que ela leciona, 8 pediram para fazer trabalho sobre pessoas trans. E uma dessas equipes vieram até mim, me entrevistaram, gravaram, fizeram um podcast, sabe? Ou seja, é uma questão que está dentro da escola e não vai sair, né? Porque à medida que as pessoas trans estão ocupando espaço dentro da academia, a escola não tem como escapar desse debate, ainda que a gente esteja num período muito perigoso, muito complicado, né? Mas a gente não tem medo, meu amor. A gente vai com a gilete na mão e com um salto gritando, porque eu não dou aula de rasteirinha, eu vou de salto gritando. Hoje eu não coloquei meu salto ali no meu altar, mas toda vez eu coloco. Quem segue? Gente, eu sei que eu explico muito bem, né? Mas também não é para tanto, vocês podem perguntar. Pergunta o signo. Posso perguntar, vai. Meg, boa noite, muito obrigado pela exposição, achei muito boa mesmo. Eu me coloco como sujeito de esquerda que tem muito a aprender, que está aprendendo muito sobre gênero, sou branco, cis, hétero, então essa constituição toda cultural ainda muito me domina e está presente, né? Agora, eu acho que você falou uma coisa que eu acho que eu ainda não tenho uma avaliação, mas eu sou filiado partidário, sou militante e tal, e eu percebo muito ainda isso dentro do meu partido, né, um partido de esquerda, o PSOL, que apesar de já termos bastantes pessoas, né, trans, ainda sofrem muito com a falta de estrutura e etc., que são preteridas, e aí a gente fica naquela nebulosidade, isso é por gênero, mas aqui também ou não, né? Isso acontece também em algumas microcomunidades que eu atuo, e eu nunca sei quais são os critérios, né? E agora, me parece que você aponta uma coisa que eu não tinha me ligado ainda, mas a própria branquitude, né, ela foi sendo constituída também, né? Não é que são duas estruturas, é que é a mesma estrutura, né? Então, se não é gênero e é branquitude, é também gênero, né? Se você pudesse comentar um pouquinho mais sobre isso, a sua avaliação hoje da esquerda em geral, se isso tem melhorado, como que tá, e se é isso mesmo, né? Quer dizer, se é branquitude, é também gênero e raça. É isso mesmo? Sim, Hugo, assim, o que eu percebo? Muitas pessoas, né, muitos partidos de esquerda, muitos mandatos, inclusive, eles são construídos, eles são... Oi? Gisele? Desculpa. É que o Hugo caiu bem na hora que você começou a responder, Meg. Por isso que eu interrompi, desculpa. Vamos esperar ele voltar.
Voltou. Voltou. Desculpa, gente, eu cliquei aqui. Provoca a travesti, sai correndo, é isso? Né? Mexe, depois não quer conversar. Então, assim, Hugo, o que eu estava comentando com o pessoal, muitos partidos de esquerda, eles trazem essa discussão como pauta mesmo. Muitas pessoas de esquerda se elegem colocando a pauta de população LGBT, de população negra, né, como parte, né, que vai fazer parte do mandato, enfim. Mas quando esse mandato é eleito, a primeira coisa a gente tem que analisar é a configuração desses assessores e assessoras parlamentares, sabe? Então, assim, um dos poucos que romperam com essa normalização é o Eduardo Suplicy, né? Que ele tem 3 assessoras trans no gabinete dele e me parece que as 3 são negras. Aqui em Curitiba, não é um partido de esquerda, né? É o PDT, é o único deputado estadual que contratou uma assessora parlamentar trans, mas ela é advogada. Ele não, assim, as pessoas não contratam uma pessoa trans que esteja numa situação mais vulnerável, por exemplo, não vai dar uma oportunidade para a pessoa passar por um processo de formação, enfim. E aqui o PT aqui de Curitiba, que eu sou filiada, nem na Câmara dos Vereadores, nem na Assembleia Legislativa, a gente tem parlamentares que tenham contratado alguma pessoa trans ou alguma pessoa LGBT. E quando contrata uma pessoa LGBT, ela não pode dar pinta. É uma mulher lésbica bem padrão, é um homem gay bem padrão, né? E um dos vereadores negros aqui de Curitiba, que ele se elegeu com uma campanha muito complicada, que não aparecia essa questão de gênero na plataforma política dele, sabe? E isso para a gente é muito complicado, porque você já tem uma barreira preliminar. E com relação às candidaturas, que a ANTRA faz um mapeamento bastante intenso dessas candidaturas, e a gente conseguiu eleger 30 pessoas trans no último pleito, né? O que a gente vai percebendo é uma falta de apoio dos partidos para essas candidaturas também, né? Então, assim, se acena, né, para uma possibilidade de inserção da pauta, mas há um medo, há um pavor de que o partido seja associado a esse grupo, porque quando a gente fala travesti, as pessoas escutam puta, vagabunda, piranha, perigosa, sabe, criminosa e assim por diante. E a gente precisa romper com essa situação. E eu sempre digo que eu circulo, que eu sou bem-vinda no PT, mas não é porque eu sou uma pessoa trans, é porque eu sou doutora, é porque eu sou professora universitária, é porque eu sou pesquisadora, é porque eu tenho, assim, um pedigree dentro desse espaço todo, né? E eu sempre falo, eu não quero ser respeitado como doutora, eu quero ser respeitado como pessoa, né? E aí que rola a grande encrenca, né, desses espaços, porque a gente continua sendo lida como aquelas pessoas que não sabem se comportar, como aquelas pessoas que não sabem ocupar um espaço minimamente, né? Então, assim, ontem eu fui banca de um TCC sobre feminismo na escola e coisa e tal. E aí fica muito ainda recorrente, dentro da pesquisa acadêmica, uma relação com a biologia. Para ser mulher tem que ter vulva, tem que ter vagina, sabe? Aí a gente tem que ficar o tempo todo demarcando que gênero e sexo são categorias diferentes, sabe? E a própria universidade, o próprio setor de educação onde eu trabalho, que eu levo essas questões de forma recorrente, aí quando eu vou ver os cursos de extensão que estão sendo ofertados, eu vou olhar o quadro de pessoas que vão ministrar as atividades, são todas pessoas brancas, cisgêneras, heterossexuais, que continuam sendo aquelas pessoas que podem falar por todo mundo, né? E a gente precisa romper com isso de uma forma mais efetiva. Mas eu me inscrevi, Meg, acho que dá tempo ainda de fazer um comentário para o seu comentário também, que é assim, eu vou falar de deuses, homens e narrativas de poder, muito rapidamente. Quando eu estava olhando as imagens que você escolheu, as esculturas, eu fiquei me lembrando de outras tantas, seja ameríndias, sejam africanas como o continente inteiro, seja da Melanésia, Austrália, parece que é muito mais comum do que apareceu, né, nas escolhas iconográficas que nos educaram aí nos livros didáticos, a representação dos deuses serem ambivalentes em relação ao sexo.
Então, ter seios e pênis, ou qualquer combinação nesse sentido, parece ser muito comum. Por exemplo, uma predominância das deusas, no caso aqui indígena, serem as criadoras do mundo, porque não faz sentido que um homem seja criador do mundo, mesmo como Deus, porque não tem vagina, por exemplo, né, nessa representação indígena. Então, a exclusão da mulher, mesmo da representação de mulher cis, das divindades criadoras, e as tais hermafroditas, se deve a uma estratégia dos homens, aí é dos homens mesmo, não da humanidade, de criar deuses à sua imagem e semelhança. Então, só é Deus quem é branco e quem tem pênis, né? E que está dentro da norma que é criada para sustentar o seu próprio privilégio. Aí eu venho com essa história das narrativas de poder, Meg, e é aí que vem minha pergunta e meu comentário para você. Você vê na ancestralidade a possibilidade dessa narrativa de enfrentamento dessas exclusões e também para a gente sair só da lógica da resistência àquilo que nos negativiza, para também pensar uma espécie de lógica do gozo, do prazer, da afirmação, do riso, da crítica, do deboche, né? Por exemplo, e que isso já não partiria exatamente, a ancestralidade seria essa narrativa, porque ela parte de corpos que não são restritos, porque não existe ancestralidade sem corporeidade, e se a gente limitar a corporeidade a um formato específico, já não é a traição à própria ancestralidade e às deusas e deuses que nos criaram como tal? Só isso. Então, Duda, eu acho assim que primeiro a gente vai trabalhar na resistência para a gente conseguir falar. Né? Primeiro a gente vai ter que disputar esse lugar na base da gilete mesmo, na base da navalha, para a gente conseguir, primeiramente, né, abrir minimamente um espaço. Porque quando a gente está fora desse lugar de poder, né, quando a gente está no espaço de convívio entre pessoas trans, é outra forma de narrativa, é outra forma de ocupação de espaço, e tudo isso vai ser permitido, né? O deboche, o achincalhe, né? Inclusive o uso do pajubá, que é uma língua específica que também dentro da comunidade travesti, ela tem uma interpretação, ela está localizada num lugar muito específico, mas no convívio, no contato com a cisgeneridade, ela vem como estratégia de sobrevivência, né? Então, eu acho que o espaço também determina essas formas, né, de lidar com cada situação. Ela vai ser constituída a partir do espaço onde ela é operada, né? Então, eu fico pensando muito nisso, né? Então, e eu penso muito, realmente, que o deboche é uma forma de enfrentamento, né? O que eu faço com a minha tese, né? Quando eu vou trabalhar com bicha preta, né, quando eu venho com o diabo em forma de gente, né, e pensando em todos os estigmas que operaram sobre mim, que continuam operando, eu vou levar tudo isso para a academia para questionar uma norma de escrita. E eu faço isso com muita segurança, correndo todos os riscos, e funciona muito bem. Só que para fazer isso tudo, primeiro eu tive que dominar aquilo que é convencional, eu tive que provar para esse lugar que eu tinha assim, o domínio dessas linguagens, o domínio daquilo que era me imposto, para depois eu subverter isso tudo, né? Escrever do jeito que eu escrevo, escrever da maneira com que eu coloco algumas questões sob suspeita, no sentido também de pensar o alcance da minha narrativa, porque eu não quero escrever só para doutoras e doutores, eu quero escrever para a pessoa que está na esquina, eu quero escrever para a pessoa que não chega nesse lugar, né? Ainda que a gente tenha que ampliar, né, esse lugar da ancestralidade, que eu concordo com você, mas ainda a gente precisa desse corpo, né? Ele pode ser um corpo que pode operar nessa lógica de ser limitante a partir de vários vieses, mas nesse momento ele é um corpo necessário, ele é o único corpo possível que a gente pode expressar. E eu penso assim muito nessa geração que está vindo, né, e que me toma como um ancestral, que me toma como espelho, que rompe com o mito do vampiro, como discute Muniz Sodré, e eles vão ter mais autonomia,
inclusive para se mover e para se mover como quiserem, né? Para balançar a bunda como quiser, para balançar os peitos como quiser. E se não tiver bunda e não quiser ter bunda, também isso é muito potente. Se não quiser ter peito, também isso é importante, sabe? Mas nesse momento, nesse processo todo, a gente vai usando o corpo, sim, como discurso, porque quando eu chego num lugar, eu não preciso nem abrir a boca para poder desencadear, disparar um discurso, para disparar um debate. A minha presença por si só, né, ela é discursiva. Quando eu passo, o discurso que está no meu entorno, ele é um. O discurso que chega até mim é outro. E o discurso que emerge depois de uma conversa comigo, ele é totalmente diferente, né? Então, é sempre essa circularidade e essa circulação também que vai acontecendo, né? E eu tenho plena consciência, né, do que está acontecendo e faço uso de todos os expedientes possíveis. Quando eu percebo que é fundamental esse achincalhe, eu vou fazer isso, né? Porque eu penso, sim, que você debochar é fundamental nesse processo todo, né? E quando eu escrevo essa tese, né, com essa linguagem, com essas provocações, né, pensar a bicha preta de uma forma potente, né, pensar nos trajetos históricos, buscar, inclusive, conceitos como bicha bacana, bicha sucesso, que eu achei divino, né, e fazer um mapeamento de mais de 200 xingamentos para a bicha, isso também é pensar, né, como que a bicha vai sobrevivendo a partir também de uma tentativa de aniquilamento, numa tentativa de aniquilação, né? Ou seja, existe sim mecanismo de controle, de enfrentamento, que também não são necessariamente que se dê de uma forma... Porque eu sei que quando eu estou no meu passeio com a minha cachorrinha, né, eu também estou fazendo uma reivindicação de ocupação de espaço. Eu sei que o que eu estou produzindo, saindo durante o dia, indo de manhã na padaria, indo na farmácia, tudo isso tem, né, um desdobramento muito potente, né? E aí eu vou questionar, inclusive, o meu teórico central na tese, que é o Foucault, né? E afirmo categoricamente que se ele tivesse contato com a bicha preta, ele ia rever o limite de operação do dispositivo de vitalidade. Porque a bicha preta, meu amor, ela tá, com todo respeito, que ela tá cagando para a norma, ela tá cagando para esses controles que se efetivam. E para mim, isso assim, nesse momento eu entendo que a gente precisa se mover de uma forma, né? E eu sou essa ancestral para alguém, e aprendi com algumas pessoas quilombolas que o meu trajeto ele vai até o limite, né? E aí, depois de mim, vem as outras, meu amor, aí elas vão andar do jeito que elas quiserem, sabe? Mas eu concordo muito com você, viu, Duda? Meg, me diz uma coisa. Quanto tempo você tem ainda com a gente? Ou já não? Se já não, você já pode deixar seus beijinhos para nós todos. Não, mas deixa se eu ver sim, eu vou abrir para mais outra pergunta. Não, vai fazendo aí que eu vou mandar mensagem pro povo, espera eu. Então, gente, quem quer ter a oportunidade de dialogar e interlocutar com a Meg, é a hora. Eu queria fazer mais uma, que eu estou aqui me coçando, desculpa atravessar rapidinho. Meg, você trouxe, logo lá no começo, a arte, as esculturas africanas. Eu tenho me interessado muito, até por culpa, eu acho que para essa, do Duda, com relação à filosofia africana. Além das esculturas, você teve acesso também a itãs, a textos, a narrativas, e se sim, tem como compartilhar, tem algum lugar que a gente consiga ter acesso também a esse material? Na verdade, eu estou trabalhando com leitura de imagem, né? Então, eu tenho feito esse movimento, porque a minha formação inicial é em artes visuais, né? Tanto é que a Fran, que está aqui atrás de mim, foi eu que pintei, né? E tenho, assim, e para mim me interessa a narrativa também nessas obras, né? E como eu estou tentando fazer um debate, pensando esses apagamentos e reivindicando uma visibilidade, nem sempre a questão estética ela vai ser o centro do meu debate, tá? Mas, assim, eu tenho me debruçado mais na produção
de artes visuais mesmo. Então, eu tenho viajado muito, assim, nesse sentido, né? E hoje, assim, tem dois artistas, né? Uma artista e uma artista do continente africano, a Zanele Muholi, que ela é da África do Sul, uma mulher lésbica, ativista, que ela diz que ela não é fotógrafa, ela é ativista visual, que ela trabalha com o universo feminino, mulheres lésbicas e mulheres trans. E o Samuel Fosso, que é uma bicha preta maravilhosa, que ele é fotógrafo, e ele é o fotógrafo, e ele é o próprio modelo também, né? E trazendo esse debate de questões de gênero, dialogando com uma ancestralidade antes da presença da colonização. Aí também tem a gente esqueci o nome do cara, que ele trabalha com lixo que ele recolhe nas praias, pensando nas máscaras rituais e tudo mais. Enfim, são narrativas que, para mim, são muito importantes, porque elas não rompem com uma tradição, mas ela questiona todo esse processo de colonização, né? E, para mim, tem sido muito potente olhar para essas obras e fazer uma relação com a organização social daquele período, né? Gente, agora tenho que ir, porque já estão me apitando aqui, né, Duda? Desculpa, porque é por conta da confusão da data, mas a gente marca uma outra conversa, né? Então, são esses dois livros que eu lancei ano passado, Nem ao Centro, Nem à Margem, Corpos que Escapam às Normas de Raça e de Gênero, são artigos curtos, né? E a tese, que é O Diabo em Forma de Gente, Resistência de Gays Afeminados, Viados e Bichas Pretas na Educação, ela está no Google, é só dar um... E como o Duda falou, num espaço de tempo muito curto, ela circulou muito, e ela tem sido bastante lida em muitos programas, né? E assim, Duda, o ano passado eu trabalhei na Universidade do Chile, gente do céu, deixa eu lembrar, numa universidade nos Estados Unidos, acho que foi na Flórida, com a Tânia Saunder. E o final do ano agora, em novembro, eu vou para Atlanta, num evento sobre a diáspora, eu vou ser uma das palestrantes, né, para pensar essa questão de gênero dentro da diáspora, por conta dessas provocações, por conta desses tensionamentos que eu venho fazendo, né, pensando esse processo diaspórico, né, que também que ele vai passando, ele tem vários momentos, né, e eu achei muito potente, né, ser lida por pessoas que eu nem imaginava e receber esse convite, né? A editora Devires, que é uma editora bastante legal, que ela tem muitas autoras trans, né? E o livro já foi para Portugal, foi para Espanha, foi para Argentina, tá como leitura numa cátedra de estudos trans na Argentina. Enfim, eu tô assim, e o mais legal, né, eu sou a primeira pessoa trans a defender doutorado na UFPR, e a tese foi considerada a representante mais potente para o Prêmio CAPES de 2018. Né? Então, assim, isso para mim foi muito bacana, porque coloca sob suspeita essa história que uma pessoa trans, uma travesti, uma pessoa que não é hegemônica, não consiga dar a volta dentro desse lugar. Né? E é claro, teve muita gente tentando caçar minha candidatura, meu amor, mas o salto não torceu, não quebrou, né? Duda, obrigada a todo mundo, desculpa a correria, né? Mas depois eu te mando o texto, tá, Duda? Aí você compartilha com o pessoal, tá? Beleza, Meg. A gente que agradece muitíssimo, e só dizer assim que juntando com a necessária representação política, essa representação que você tem nacional e já internacional, está aliada a essa competência incrível de conseguir agenciar vários tipos de narrativas em prol, não de uma causa, mas de causas que são correlatas, né? E aí você, em cima do salto, dá exemplo, querida. Você é mega mesmo, Meg, você é mega internacional. Te agradecemos muitíssimo. Corre lá para o Copênia, acho que eu vou para lá também. Deixa um beijo para você. A gente vai remarcar aqui sim, pode esperar. Tchau, povo. Até mais.